E, Alexandre, o que a gente mais percebe na população é que a gente está o tempo inteiro se adaptando a essa violência, né? Então, quem assiste uma reportagem como essa começa a ficar com medo de sair de casa, de chegar com o carro, de descer do carro na calçada. A gente fica o tempo inteiro assim. Isso vai causando um pânico na população, um medo. Tudo isso vai causando uma certa sociedade da desconfiança e do medo. Até então, se você tinha uma companhia de uma outra pessoa, é comum que às vezes você se sinta até seguro. Andar numa calçada, ter alguém por perto. Hoje, se você está andando numa calçada e tem alguém na mesma calçada que você pensa em atravessar, ou já pensa em recursos outros, como ter um celular extra, caso seja necessário entregar. Você começa a ter uma grande desconfiança em relação às pessoas, por mais que elas não demonstrem qualquer risco, o desconhecido vai se tornando de fato esse risco. Às vezes tem um artista no semáforo, você já sobe a janela, então tudo isso vai demonstrando o quanto nós desconfiamos do outro e vamos criando esse clima, né, Roberta, de tensão, esse clima de eu não sei o que fazer, eu posso ser o próximo, eu posso ser a próxima, e infelizmente isso vai trazendo danos porque nos afasta, então faz com que a gente diminua esse senso de comunidade, de solidariedade, faz com que a gente tenha ainda mais a nossa vida privada e a nossa tentativa de, vamos dizer assim, sobrevivência por si só. Então, são alguns danos sociais que a gente vai percebendo. Então, o medo e a desconfiança são efeitos diretos quando a gente vê o crescimento dessa criminalidade. Alexandre, no caso de mulher, tem alguma explicação assim, a mulher que existe, será que ela anda um pouco mais distraída, ou então, se for homem, criar um embate, existe também alguma coisa relacionada a isso? Olha, quem comete o crime, ele supõe, talvez, que a mulher tenha mais facilidade por não ter justamente talvez essa mesma questão física, né? É sempre, na verdade, quando você vê esses atos, né, se voltando contra a mulher, porque a mulher tem sido vítima de vários tipos de violência, e se está entrando mais um para a estatística, então você vai vendo ali que muitas vezes é justamente essa tentativa de ter alguém que você talvez não tenha dificuldade, talvez física, ou que você venha entrar em confronto com mais de uma pessoa, né? Então, talvez seja mais nesse sentido que a gente perceba essa opção, vamos colocar assim, né, para a escolha da vítima. Acredito que tem relação também com essa relação com essas outras violações que a mulher também sofre. Então, acredito que acaba sendo um público, uma população que precisa de uma atenção, precisa justamente de questões, porque essa atenção também não se volta e não acaba se tornando o quê? Uma culpabilização da vítima, né? Em hipótese alguma, isso pode também acontecer. Isso seria uma perversidade muito grande. Sim, você está chegando né? na sua casa depois de um dia de trabalho, pensa. Isso. Né? Eu conversei com uma vítima, conversei com ela por telefone, é assustador. Ela é paciente oncológica. Ela tinha acabado de voltar de um tratamento. Eu conversei com ela por telefone. E quando ela entrava com o carro em casa, ela foi rendida. Chegando em casa, então você pensa, uma mulher que está enfrentando um obstáculo na vida dela, né, passando por uma fase extremamente difícil e ainda ser rendida por criminosos e viver momentos ali de terror, tá? Tem que sobreviver duas vezes, né, porque já está fazendo o tratamento e sobreviver também a esse assalto, né? Então você vê essas duas forças e potências do feminino para conseguir lidar com isso e ainda assim prosseguir com a vida, né? Alexandre, a gente sabe que não é fácil, né, diante desse momento, mas o que a gente pode, como que a gente pode, de repente, tentar deixar com que esse sentimento nos conduza nessa situação? Me lembrou um outro caso que a gente repercutiu aqui, Roberta, de uma mãe junto com o filho que teve essa mesma situação e ela abraçava o filho. Na serra. Não foi na serra? Isso. Abraçava ele para que, como se ela trouxesse aquela proteção ali para ele, e ele não percebesse tanto assim o que estava acontecendo, vamos dizer assim. Então ela abriu mão, vamos dizer assim, do próprio
demonstrar o próprio nervosismo. Então, nesses momentos, o que a gente percebe é que é como se fosse literalmente uma estratégia de sobrevivência, né? E você vê com os relatos que a própria pessoa que está ali cometendo o crime, ela está nervosa. Ela também tem esse sentimento de que pode dar errado, tem pressa, e isso pode também levar a atitudes que podem ter finais muito trágicos. Então, essa calma, vamos dizer assim, é como se fosse, vamos dizer assim, o nosso psicológico, por um momento, tendo esse comportamento de sobrevivência. E você consegue manter uma certa calma, com muitas aspas, né, essa calma, né? Para que você consiga passar por aquele momento. E nesse momento, Roberto, é muito comum de você lembrar os principais valores que você tem na vida, como filho, família, as suas conquistas, a sua vida, seus sonhos, e isso te sustenta naqueles momentos também. É claro que depois que passa a situação, e isso que nós precisamos dar atenção, depois que passa a situação, aí vem, vamos dizer assim, né, a enxurrada de emoções. Quando você se sente num lugar seguro para isso, você começa a sentir de fato as dores, os medos, os pavores daquela situação. Nós vamos chamar do estresse pós-trauma, né? Que ele pode acontecer, Roberta, não só no dia após o incidente, o ocorrido. Pode acontecer por semanas, por meses, porque o nosso inconsciente, vamos dizer assim, ele não tem esse tempo cronológico igual a gente pensa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o passado é vivido hoje como se fosse ontem, como se fosse agora. Então a gente vê até ela dando a entrevista. O caso dela foi em julho, Exatamente, né? E agora, em dezembro, ela ainda sente isso. E revive como se fosse ontem. Então, esse momento, então, de você ter essa calma, uma calma entre aspas, tá? Um mecanismo psicológico para sobrevivência naquele momento, pensando nos seus principais valores. E depois que você se permite, de fato, sentir genuinamente aquelas sensações que você estava tendo. Então, é muito importante uma atenção à saúde mental, mesmo semanas após o ocorrido. Alexandre, são casos diferentes aí nessa situação, mas que eles têm em comum, seja a história do Pix, ou seja, nessa situação, é que são pessoas que vivem momentos de terror. O que mais apavora é a incerteza do que vai acontecer com você. Você não sabe o que vai acontecer, se vão voltar, não vai voltar, se é a primeira vez, se vai ter mais vezes. Então, isso traz essa sensação, né, essa sensação de terrorismo para a pessoa, né, esse pavor, porque ela realmente não sabe o que vai acontecer. Então, de fato, isso causa danos, né, psíquicos muito grandes, né, ao ponto de algumas pessoas não conseguirem depois sair de casa, ou retomar o trabalho, ou coisas assim. Então, de fato, são dificuldades encontradas muito grandes nessas situações em que a pessoa precisa pensar mesmo na própria sobrevivência, naquele momento, mas o que mais apavora, Roberto, é essa sensação de incerteza. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a 1, 2 segundos, 1 minuto. Então isso realmente traz danos psicológicos muito grandes. E se você vê que está persistindo os sintomas após tudo isso, não hesite em procurar uma ajuda profissional, porque isso pode ser muito importante para que você prossiga apesar de.